Oi, pessoal, tudo bem? Por favor, se apresentem aí, quem estiver online, me fala aí qual que é o seu nome, com que você empreende ou com que você pretende empreender. No chat aí, eu me chamo Larissa Dornelles, tá? Então no chat eu vou responder vocês dessa forma. Se tiver uma pessoa aí, Larissa Dornelles respondendo, sou eu, beleza? Bom, e a gente está aqui para falar sobre precificação por custo. Eu sou da Brado Edu, Educação Financeira e Empreendedora para Empoderar. Nós somos uma empresa de capacitação de gestão financeira para microempreendedores. Bom, então vamos lá, vou apresentar um pouquinho, né, sobre eu mesma, sobre mim mesma. Sempre gosto de começar sobre quem sou eu na fila do pão. Eita, desculpa, deu um delay aqui. Pronto. Bom, quem que sou eu na fila do pão, né? Sou engenheira de produção, formada pela UERJ. Eu tenho um mestrado com foco em análise técnica econômica pela Unicamp. Tenho experiência na área comercial, com consultoria de processo e análise técnica econômica, e também empreendo com capacitação de gestão financeira. E quero saber de vocês também, de onde vocês são e com o que vocês empreendem ou com o que vocês querem empreender, né? Já que vocês estão aqui nessa semana, imagino que a maioria de vocês sejam empreendedores ou tenham alguma coisa em mente com a qual vocês querem empreender. Bom, e aí, isso aqui é uma brincadeira, né? Cuidado com as informações que você vê aí na internet, porque se você vai pesquisar no Google sobre precificação, né, um dos primeiros resultados lá, uma das opções que você pode fazer para montar o preço do seu produto é pegar o custo dele e multiplicar por 2, ou multiplicar por um fator qualquer e pronto, beleza, esse é o seu preço. Mas será que isso faz sentido mesmo? Não, né? Você tem que avaliar aí quais são os seus custos, quais são os custos do seu negócio. O Google pode ser uma boa ferramenta, mas às vezes a gente não pode se contentar com o primeiro resultado que a gente encontra lá. A gente tem que ver se faz sentido mesmo. Oi, Luzinete, seu nome, né? Boa noite, Luzinete. Luzinete para você também. E boa noite para o Guilherme. Bom, vamos lá. Precificação por custo é a única forma de você verificar se o seu preço ele realmente cobre os seus custos, os seus gastos. Ele não é algo totalmente exato, então, sim, algumas partes dele são exatas. Eu vou calcular os meus gastos, variáveis, por exemplo, isso vai ser exato, mas vai ter algumas variáveis no preço que não vão ser exatas. A gente não tem por objetivo aqui esgotar esse assunto de preço em uma hora. Eu dou workshop de precificação em uma tarde inteira ou em uma noite inteira, de 4 horas ou mais. Então aqui a gente vai dar algumas pinceladas aí que vocês vão conseguir desenvolver, se vocês desenvolverem sozinhos aí, vocês conseguem formar o preço também, mas a gente não vai esgotar esse assunto nessa aula, beleza? E eu dou precificação também de uma forma adaptada para a vida do microempreendedor. Por quê? Geralmente, né, o microempreendedor está aí, essa imagem representativa, né, microempreendedor individual, ele é a pessoa que está lá, ele está fazendo um produto, ele está negociando com os clientes, ele também está fazendo post no Instagram, ele está fazendo várias atividades e ele também tem que cuidar das finanças dele. Então, não adianta eu querer trazer gestão financeira da mesma forma como se faz uma empresa que tem um departamento inteiro, várias pessoas para cuidar disso, com muita precisão, da mesma forma como eu trago isso para a realidade de um microempreendedor, que vai fazer isso e vai fazer muitas outras coisas também, e no próprio serviço não tem um grau de precisão tão grande assim. Então, eu trago essa forma de precificar de uma forma bem adaptada, não é tão assim, by the book, né, que eu digo, que é exatamente igual está no livro. Eu trago de uma forma adaptada para essa realidade. Beleza? Deixa eu ver. Bom, às vezes eu dou uma parada aqui que eu tenho que ver se vocês estão comentando,
E aí, por isso que eu faço essa pausa entre um slide e outro. Bom, vamos lá separar o que é gasto fixo e o que é gasto variável. Gasto fixo, eles são gastos que não são influenciados pela quantidade que você produz, de serviço ou de produto. Só para clarificar uma coisa aqui, produto, serviço também é um produto, tá? A gente pensa que serviço e produto são coisas antagônicas, e isso não é verdade. Na verdade, bens e serviços até podem ser antagônicos, mas produto pode ser um bem ou pode ser um serviço. Às vezes eu até acabo separando, falando que produto é bem e separando com serviço, porque isso já está tão no nosso dia a dia que às vezes eu falo assim para as pessoas me entenderem melhor, mas só para vocês saberem. Bom, então o gasto fixo, ele é um gasto que não é influenciado pela quantidade de produtos que eu produzo, e o gasto variável, sim, ele vai ser fortemente influenciado pela quantidade de produtos que eu vou produzir. Então, em um mesmo negócio, às vezes uma coisa, por exemplo, energia elétrica, às vezes em um mesmo negócio pode ser um gasto fixo ou pode ser um gasto variável. Mas é claro que, mesmo se a energia elétrica ela for um gasto fixo, ela vai ter alguma variação de um mês para outro, porque a tarifa da energia elétrica varia, e às vezes pode consumir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a variação dela não vai estar relacionada com a quantidade de produtos que eu produzo. E é por isso que ela vai ser um gasto fixo, beleza? Bom, e a gente vai falar de precificação. Enquanto isso, eu já quero que vocês vão pensando aí no negócio de vocês, pelo menos 3 gastos fixos e 3 gastos variáveis. Vai pensando aí, se tiver papel e caneta, anota. E vou trazer um exemplo de vocês para a gente falar de precificação, construindo um exemplo. Essa aqui é a Gabriela, chamei ela de Gabriela, tá? Na verdade é meu emoji, mas vamos fingir que é outra pessoa. E ela faz brigadeiro gourmet. Por que eu trago esse exemplo do brigadeiro gourmet? Porque todo mundo já fez um brigadeiro, já viu alguém fazer um brigadeiro, então ele é um exemplo fácil de entender. Mas fica tranquilo que você pode adaptar na sua vida, e eu também vou falar do caso de quem é revendedor ou de quem é puramente serviço, né? Como é que fica aí nessa situação? Como é que seria a diferença? Bom, o que vocês acham que são os gastos variáveis da Gabriela? Vai escrevendo aí para mim. Eu vou listar aqui, olha, alguns gastos variáveis. Claro que isso também vai depender de como a Gabriela faz o brigadeiro, como que ela vende o brigadeiro, né? E tudo mais. Mas eu vou listar aqui algumas coisas que podem ser gastos variáveis da Gabriela. Então, leite condensado, chocolate em pó, a manteiga, né? O chocolate granulado, mão de obra para fazer o brigadeiro, embalagem, o gás que ela usa no fogão lá para, enfim, para o leite condensado virar o brigadeiro, né? E a tarifa da maquininha, se ela vende por maquininha, por exemplo. E quais são os gastos fixos da Gabriela? Aqui também, como eu falei, vai depender da Gabriela. Se a Gabriela vende pelo iFood ou se ela vende, ou se ela tem um carrinho na rua para vender brigadeiro, os gastos fixos e variáveis dela vão ser diferentes, né? Mas aqui eu listei alguns exemplos. Então, pode ser, por exemplo, mão de obra que ela gasta para administrar seu negócio. Uma coisa importante. A mão de obra, ela também é um gasto variável, mas aí é a mão de obra do gasto variável, a mão de obra que você usa realmente para produzir o seu serviço, o seu produto, enfim. A mão de obra que é gasto fixo é aquela que você usa para administrar o seu negócio, para poder gerir as redes sociais do seu negócio, para poder vender, postar no Instagram, esse tipo de coisa. E você também deve levar em consideração, tá? Então, os gastos fixos da Gabriela seriam mão de obra que ela gasta para administrar o negócio, o transporte dela até o local de venda, considerando que ela pode vender, que ela vende na rua ou em algum ponto fixo. Então, por que o transporte é um gasto fixo? A Gabriela precisa se transportar para vender o brigadeiro, mas ela pode gastar com transporte, chegar lá e não vender nada, e ela pode gastar com transporte e vender muito. Então, o transporte ele não está
Ele é um gasto necessário para ela manter o negócio dela, mas ele não está diretamente relacionado com a quantidade de brigadeiros que ela vende, o que ela faz. E a mensalidade do aplicativo que ela usa para vender, tá? Considerando que ela usa aí algum aplicativo para expor o negócio dela e tem que pagar uma mensalidade, por exemplo. Bom, e aí quero que vocês escrevam aí para mim se vocês conseguiram pensar em 3 gastos variáveis e 3 gastos fixos do negócio de vocês. Bom, e aí já listou o gasto fixo e o gasto variável? A primeira coisa que a gente vai fazer é a atribuição de gastos variáveis, entender quanto que, no caso do leite condensado, né? Entender quanto que eu gasto de leite condensado por brigadeiro. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aí. Guilherme perguntou: custos de água e energia podem ser variáveis? Então, como eu expliquei, vai depender do seu negócio. No caso da Gabriela, por exemplo, energia e água não seria um gasto variável. Na verdade, água não, né? Porque brigadeiro não vai água. Então, na verdade, no caso da Gabriela, não. Nem energia, nem a água seria gasto variável, mas depende aí do seu negócio. Se, por exemplo, você é cabeleireira, você usa chapinha, secador, essas coisas puxam muita energia. Então, a energia elétrica poderia ser um gasto variável. Ou se você vende sorvete, o sorvete ele precisa ser mantido em refrigeradores que acabam consumindo muito, né, do sorvete. Então, a energia elétrica poderia ser um gasto variável do sorvete, por exemplo. E a água também, porque eu acho que a água se usa para fazer sorvete, não tenho certeza, nunca fiz sorvete. Mas então é mais ou menos por aí, você tem que avaliar um negócio. Bom, o seu negócio, né? Voltando aqui à ideia do leite condensado. Então a gente tem essa atribuição de gastos variáveis é entender quanto que eu uso de cada componente em cada produto. Então, eu dei aqui o exemplo, a Gabriela usa leite moça, né? Porque ela, afinal de contas, ela faz brigadeiro gourmet, então ela não vai usar qualquer leite condensado, não é mesmo? E uma lata de leite moça tem 395 gramas e rende 50 brigadeiros, tá? Considerando que é um brigadeiro gourmet, então é um brigadeiro gordinho, não é qualquer brigadeiro. Se a lata custa R$ 5,49, qual o custo de leite condensado por brigadeiro? Bom, aí a gente tem que fazer uma regra de 3. E aí, na hora que eu vou fazer a regra de 3, eu vou colocar reais e vou colocar brigadeiros, porque eu quero saber qual o custo do leite moça por brigadeiro. Então, se eu sei que um leite moça custa R$ 5,49 e faz 50 brigadeiros, eu vou fazer uma coluna para reais e para brigadeiros, vou colocar 5,49 e vou colocar 50 brigadeiros. E eu quero saber quantos reais, quantos centavos equivale a um brigadeiro, considerando que eu estou falando só de leite moça, tá? Eu ainda vou ver tenho que ver os outros gastos variáveis. E aí, Z é a minha incógnita, né? É o preço por um brigadeiro de leite moça. E coloquei Z aqui, mas poderia ter chamado de qualquer outra coisa, tá? E uma coisa importante da regra de 3 é que você sempre tem que colocar na mesma unidade. Então, se eu estou falando de reais, eu tenho que colocar reais embaixo de reais. Se eu estou falando de brigadeiro, tem que colocar brigadeiro embaixo de brigadeiro. Eu não posso misturar grama com reais. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Se for o caso, melhor fazer 2 regras de 3, às vezes você precisa fazer mais, ou se você precisa passar de uma unidade para outra, procurar no Google como é que é a conversão, por exemplo. Eu quero saber grama para quilograma. Então, eu jogo lá no Google, grama para quilograma, e o Google, às vezes, tem até uma calculadora automática que já faz essa conta. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de sempre estar falando de banana com banana e maçã com maçã, eu não posso misturar as coisas, senão não deixa de fazer sentido. Bom, e aí aqui na regra de 3, né, eu vou fazer Z vezes 50
é igual a 5,49 vezes 1. É assim que a gente faz regra de 3. E aí eu sei que se o 50 está multiplicando do lado esquerdo, ele pode passar dividindo do lado direito. E aí, 5,49 vezes 1 dá 5,49, né? Porque um número vezes 1 dá esse número mesmo. E 5,49 dividido por 50 dá 11 centavos. Gente, tem um delay aí entre eu gravar e ver os comentários de vocês. Então, às vezes, pode ser que eu demore um pouco para ver se tem alguma dúvida, mas se tiver alguma dúvida ou não ficou muito claro, fala aí que eu volto aqui nesse slide depois, tá? Bom, então eu tenho que 11 centavos. O meu custo de leite condensado por brigadeiro é 11 centavos, beleza? Porque eu fiz a regra de 3 aí e descobri. Isso também vale para a sua mão de obra. Você tem que saber quanto que a sua mão de obra custa por hora. E você vai ter que definir esse valor. Quando eu dou precificação de uma forma mais extensa, né, eu entro em algumas formas de como que a gente pode chegar aí no valor para Prolabore, né? Prolabore é o quanto que o empreendedor ganha, a mão de obra dele. Mas, assim, não é uma coisa muito simples de definir, porque é uma escolha que envolve várias outras variáveis, né? Então, e só você vai poder bater o martelo e vai falar assim, eu mostro alguns caminhos, mas só você pode bater o martelo e falar assim, não, eu quero receber tanto no meu negócio por enquanto, nesse momento. Mas fica aí para você se ligar nisso, que você tem que definir uma hora para o seu curso de trabalho e você também vai fazer regra de 3 se, por exemplo, você não gasta uma hora para fazer um único brigadeiro, você gasta uma hora para fazer vários brigadeiros. Aí você teria que fazer regra de 3 para entender quanto tempo que você gasta para fazer um único brigadeiro numa fornada de brigadeiros que você faz. Beleza? Deixa eu dar uma olhada se tem dúvidas aí. Gabriela não lava a louça? No meu caso, acredito que enquadraria sim, obrigado. Considerando, beleza, a água que ela vai lavar para a louça e que ela vai lavar, enfim, o negócio dela, poderia considerar como gasto fixo, né? Porque aí não está tão diretamente relacionado com a quantidade que ela faz. Está sim relacionado com a quantidade que ela faz, claro, quanto mais ela vai fazer, mais louça ela vai lavar, mas talvez essa variação vai ser muito pequena para considerar isso como um gasto variável. Então, pode ser que seja mais simples para o empreendedor considerar isso como um gasto fixo. No caso da água que ela usa para lavar a louça, por exemplo. Bom, voltando aqui à nossa aula, né? Eu tenho que fazer isso, depois que eu fiz isso com leite condensado, eu tenho que fazer isso para cada gasto variável. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Leite condensado por brigadeiro, chocolate em pó, chocolate granulado, gás, Prolabore, né, que é como é o que eu falei, o salário que a Gabriela ganha. A embalagem, então, ela vai vender esse brigadeiro gourmet, ela não vai usar qualquer embalagem, essa embalagem vai ter um custo também, que ela tem que saber qual é o custo unitário. O gás, eu coloquei aqui um exemplo, mas como que você poderia calcular isso? Ou como que você poderia calcular energia elétrica ou algum outro tipo de consumo nesse sentido? Se você procurar na internet, você consegue encontrar aí estimativas de quanto que uma boca gasta, uma boca de fogão gasta de gás por minuto, por exemplo. E aí você, lá na sua conta de gás, você consegue ver quanto é um metro cúbico do gás. E aí, se você pegar esse metro cúbico a quantidade de metros cúbicos que você estima que você consome, aí você consegue calcular quanto que em uma fornada de brigadeiro você usa de gás, e aí com isso quanto que você
quanto que seria o gasto unitário de gás. E aí, beleza. Aí a Gabriela fez a soma aqui, chegou aqui no gasto variável total, seria R$ 2,95. Bom, e aí também tem um caso de ser um gasto variável indireto. Vamos supor que a Gabriela ela tem um buffet, ela usa o gás para fazer várias coisas, e aí ela não consegue, essa estimativa que ela faz na internet não dá certo com a conta que ela tem no fim do mês de gás, e aí ela, enfim, não tem como medir ali quanto gás está saindo do fogão dela para cada comida. Então, o que ela poderia fazer é assumir que o consumo dela de gás é proporcional a outro gasto variável direto, como a própria mão de obra dela. Por exemplo, isso faria até sentido porque o gás ele está relacionado com o tempo e a mão de obra que ela usa para fazer as coisas também. Mas se não precisa ser necessariamente duas coisas relacionadas, ela poderia usar isso com outro tipo de consumo também, ou até baseado no gasto variável total. Enfim, é isso. Ela tem que pegar a proporção de algum outro gasto variável específico para colocar isso nesse gasto variável indireto. Bom, e aí a Gabriela já encontrou o gasto variável total, né? E agora a gente vai para a próxima etapa, que é aplicar uma margem de lucro. Então, tem um gasto variável total de R$ 2,95 e eu vou aplicar uma margem de lucro. Nesse primeiro momento, a margem de lucro ela é um chute, tá? Aí você vai entender depois se essa margem de lucro ela tá boa para o seu negócio ou não, ou você vai ter que ajustar ela, beleza? Mas a primeira vez que eu for calcular, ela vai ser um chute. Aí depois eu vou, conforme o meu resultado lá na frente, eu vou aumentando, eu vou diminuindo ela para chegar num preço que faz sentido aí no meu negócio, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Bom, vamos lá. Margem de contribuição. A margem de contribuição, ela é parecida com a margem de lucro, só que em vez de ser em porcentagem, ela é dada em dinheiro. Então, eu vou pegar os R$ 2,95, vou multiplicar por 50%, que é a minha primeira estimativa aí de margem de lucro, e aí eu vou ter que essa margem de contribuição é R$ 1,47. Então, eu vou pegar o meu preço, né? Coloquei entre aspas, porque como é um chute ainda, eu não sei se vai ser esse preço mesmo com que eu vou ficar. Então, vai ser R$ 2,95, que é o meu gasto variável, mais R$ 1,47. E aí eu cheguei em 4,42, mas eu não vou cobrar 4,42 do meu cliente, que hoje em dia, né, nem existe mais moeda de centavo, e mesmo quando existia, ninguém nem andava com isso. Então, eu vou arredondar para 4,50. Bom, e aí, como é que eu vou saber se essa margem de lucro ela está certa mesmo ou não? Pelo ponto de equilíbrio, ou até mesmo para ser mais específica, né? Vamos chamar aqui chama de ponto de equilíbrio contábil. Então, no ponto de equilíbrio, ele é expresso em quantidade de produtos ou de serviços que você vende, e aí ele é um ponto em que você equilibra os seus gastos com os seus ganhos. Você nem tem lucro, nem tem prejuízo quando você vende essa quantidade que o ponto de equilíbrio te dá. E aí você vai entender se a sua margem de lucro está adequada ou não, porque o ponto de equilíbrio ele tem que ser menor que a quantidade que você vende, pelo menos menor que a sua capacidade. Bom, vamos lá somar os gastos fixos da Gabriela. Eu não coloquei aqui, mas você tem que somar todos os seus gastos fixos e vamos supor que os gastos fixos dela foram R$ 700, tá? Então, como é que funciona o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é gasto fixo sobre a margem de contribuição. Lembra lá que a margem de contribuição ela é igual à margem de lucro, só que expressa em reais. Então, eu tenho os gastos fixos de R$ 700 e a minha margem de contribuição é 1,47. Então, meu ponto de equilíbrio deu 476,2, só que eu tenho que sempre arredondar para cima. Se eu estou pensando em brigadeiro, por exemplo, porque eu não vou
vender 0,2 brigadeiros. Pode até ser que algum serviço ou algum produto você venda fracionado, e aí, ok, talvez até faça sentido. Mas na maioria dos casos a gente vai arredondar para cima, né? Bom, aqui o ideal é que a Gabriela tenha lucro, né? Então, o ponto de equilíbrio ele tem que ser pelo menos ligeiramente abaixo da capacidade dela de produzir ou da quantidade dela ou da quantidade que ela vende, né? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, vamos supor que a Gabriela vende 500 brigadeiros. Se ela tem um ponto de equilíbrio de 477, pode ser que tá ok. Poderia até talvez ser melhor? Poderia, né? Mas assim, tá ok. Ela tá pagando os gastos delas e tá pagando os gastos dela e tá sobrando aí algum lucro. Não muito, né? Mas tá sobrando algum lucro. Bom, aí vamos supor em outra situação. Se a Gabriela vende 300, 300 brigadeiros por mês. O ponto de equilíbrio dela está muito alto, né? Porque está em 477. Então, a gente precisa aumentar a margem de lucro ou a margem de contribuição. Quando eu aumento uma, eu aumento outra, né? Então, em vez de 1,47, eu coloquei aqui uma margem de contribuição de 2,80. E aí, eu cheguei num ponto de equilíbrio de 250. Então, vocês entenderam? Baseado no que o ponto de equilíbrio me dá, de retorno, eu vou comparar isso, confrontar isso com a minha capacidade ou com a quantidade que eu vendo, e aí eu vou saber se a minha margem de lucro ela tá legal ou ela precisa de ajustes. E aí também, claro, eu não posso ignorar o mercado, né? Eu também tenho que saber como que tá os preços do mercado também. Eu não preciso ter um preço igual a outras pessoas, mas eu tenho que entender se o meu preço está mais baixo, beleza, por que ele está mais baixo, ou se ele está mais alto, por que ele está mais alto. E aí pode ser também que seja o caso eu mexer na margem, não por causa do ponto de equilíbrio, mas porque eu preciso chegar num determinado preço final. E pode ser também que eu precise ajustar meu prolabore, dependendo do preço final que eu preciso chegar. Beleza? Então, mas por isso que eu falo que não é exato, porque é uma coisa meio que interativa. Eu tenho que ajustar, às vezes, uma coisa aqui, depois ajusto outra ali, até chegar num valor ideal. Ó, a nova margem de contribuição é 2,80, que equivale a uma margem de lucro de 105%. Isso não é, às vezes a gente pensa assim, nossa, 100%, é muita coisa. Não, não é tão grande assim, não. Geralmente, margem de lucro de serviço varia muito do serviço, do tipo de serviço que você não tem um número assim cabalístico, mas entre 30% e 100% é uma faixa bastante razoável, assim, então não tá uma coisa absurda, não. Então, eu tenho gasto variável total de 2,95, que a gente já tinha calculado, né? E o novo preço vai ser 2,80, que é a margem de contribuição, mais o 2,95, que vai dar 5,75. E eu deixei assim, não arredondei, né? Porque pelo menos dá aí para pagar nas moedinhas. Vou dar uma olhada agora se vocês têm dúvidas. Beleza, ninguém tá mandando mais dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, gente, mandem aí. E vou continuar aqui a apresentação. Bom, e aí vamos supor que você vende mais de um produto. Como é que você faz? Eu vou dar um exemplo aqui, continuando a história do brigadeiro. Vamos supor que a Gabriela venda brigadeiro e venda beijinho também. E aí, a cada 10 produtos vendidos, né? A cada 10 unidades de produtos que ela vende, 8 são brigadeiros e 2 são beijinhos. E aí eu tenho que contar a margem de contribuição média do meu negócio, tá? Mas essa média não é a média aritmética. O que é uma média aritmética? Eu pego dois valores, somo e divido por 2, que é a média padrão. Ela tem que ser uma média ponderada, porque a média ponderada, ela leva em consideração o peso de cada um dos componentes que eu estou entrando nessa média. Então, eu tenho que entender se eu vendo mais brigadeiro, ele vai ter um peso maior do que o beijinho. Se eu vendo mais que o beijinho vai ter um peso maior. Isso que é média ponderada.
Então, nesse caso aqui, a cada 10 unidades de produtos, ela vende 8 brigadeiros e 2 beijinhos. Então, eu vou dividir 8 por 10, eu tenho 0,8, que corresponde à proporção de brigadeiros que eu vendo para os meus clientes, em relação ao meu total de vendas. E 2 dividido por 10 dá 0,2. 0,2 é a proporção que eu vendo de beijinhos. Esse 10 não precisa ser assim, tá? Não precisa ser 10. 10 é o número que eu escolhi para fazer esse exercício. E é um número que eu gosto, porque eu acho que é simples de você pensar em 10 unidades que você vende e também simples de calcular. Por isso que eu gosto de usar 10, tá? Mas se você quiser usar 20, se você quiser usar 30, tanto faz. Você usa aí o número que você quiser, beleza? Você só tem que entender que vale para um e vale para outro. Eu não vou pegar, tipo, brigadeiros no universo de 30 e beijinhos no universo de 20, que aí não faz sentido, né? Beleza? Bom, e aí eu tenho margem de contribuição de cada um deles também. Ah, mas por que que um é maior e por que que o outro é menor? Vai variar isso, porque às vezes um deles o cliente percebe mais valor, então você pode colocar uma margem de contribuição maior, por exemplo. Às vezes não, às vezes o cliente ele percebe valor igual nos dois tipos de doce, só que um tem um custo mais barato e outro não. E aí, nesse que tem um custo mais barato, eu consigo colocar uma margem de contribuição um pouco maior, de repente. Então, por isso que a minha margem de contribuição vai variar. O ideal até é que o meu prolabore seja sempre o mesmo, pelo menos para produzir, né, os doces. Pode ser que para administrar o negócio eu considere uma hora diferente para o prolabore e tal, mas o ideal é que na minha produção de bens ou de serviço eu sempre considere o mesmo prolabore, porque fica mais fácil comparar, eu saber qual produto eu estou tendo uma margem de lucro maior, por exemplo. Bom, e aí eu já sei qual a margem de contribuição, qual que é a proporção de vendas de cada um desses doces aí. E aí eu vou fazer uma margem de contribuição média, que eu vou fazer 0,8 vezes 2,80, mais 2,60 vezes 0,2, 0,8 mais 0,2 dá 1, né? Então isso aí é a margem de contribuição média, como se eu vendesse um produto. Se eu vendesse um produto só, que fosse uma mescla, né, entre o brigadeiro e o beijinho, mas uma mescla considerando a proporção que eu vendo de cada um deles. Então, se eu fosse vender um produto só, eu teria uma margem de contribuição de 2,76. E aí é essa margem que eu vou usar lá no ponto de equilíbrio. Aí, beleza. Eu tenho. Acaba que não variou tanto, né? Porque a margem de contribuição antiga era 2,80. Então, o ponto de equilíbrio, eu não. Acho que era 250, né? Antes, passou para 253,6. Vou arredondar para cima. 254. Continua sendo um ponto de equilíbrio ok, né? Considerando que a Gabriela vende 300 brigadeiros, pode ser um bom ponto de equilíbrio. Por que eu falo que pode ser um bom ponto de equilíbrio? Eu não vou ser categórica em dizer assim, não, tem que ser isso ou não tem que ser. Porque depende também dos objetivos que você tem para o seu negócio. Às vezes você tem, assim, quer fazer investimentos no seu negócio, e aí você precisa lucrar mais, então você tem que ter um ponto de equilíbrio consideravelmente menor do que a quantidade que você vende, né? Então, eu não tenho como afirmar, assim, categoricamente o que é um ponto de equilíbrio bom ou ruim, porque isso depende dos objetivos que você tem no seu negócio e tudo mais. Se você tem objetivo de continuar como autônoma mesmo no seu negócio, se você é autônoma e quer continuar como autônoma, quer investir pontualmente uma coisa ou outra no seu negócio, você realmente não precisa ter um ponto de equilíbrio muito abaixo do que é a sua capacidade ou a quantidade que você vende. Pode ser ligeiramente abaixo só. Isso aí é uma coisa importante de você entender,
Por quê? Se você quiser fazer promoções, por exemplo, eu sei que tem pessoas que são contra a promoção, então se você é contra a promoção, tudo bem, não faça promoção. Eu não sou contra a promoção, mas eu tenho que entender que se eu fizer a promoção, isso vai mudar o meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio vai passar a ser outro, porque a minha margem de contribuição eu estou reduzindo ela, beleza? Mas geralmente também, quando a gente modifica o preço do nosso produto, a gente também modifica, às vezes, isso também impacta na quantidade que as pessoas compram da gente. Não é para impactar tanto, porque é legal que as pessoas comprem por outros motivos além do preço, mas em algum nível aí geralmente impacta, né? Beleza, se tiverem alguma dúvida aí. A Paola respondeu: como calcular o prolabore da Gabriela? Então, Paola, como eu já expliquei, né, dou esse assunto em uma tarde, uma noite inteira, e que aí eu entro também em vários assuntos de prolabore e tal, e aqui não é objetivo, mas eu vou, assim, ser sucinta de dar uma opção que a gente pode usar para poder calcular o prolabore. Como é que a gente pode fazer, né? Eu posso fazer uma pesquisa no mercado de trabalho e, por exemplo, a Gabriela ela faz brigadeiro gourmet. Então, o que mais se aproximaria no mercado de trabalho de uma pessoa que empreende com brigadeiro gourmet? Seria um confeiteiro, por exemplo, né? Então, eu posso pesquisar uma vaga de trabalho para quem é confeiteiro e aí eu vou pegar lá o preço, desculpa, eu vou pegar o salário dessa vaga de confeiteiro e vou dividir pela carga horária de trabalho do confeiteiro. Então, eu tenho o valor hora desse confeiteiro. Só que quem é CLT, né, se essa vaga for CLT, o funcionário, ele gasta para a empresa 2 vezes o salário dele, porque a empresa tem que pagar benefícios. Esse funcionário também vai ter férias, vai ter horário de almoço, vai ter transporte, coisas que o empreendedor não tem. Então, no mínimo, você tem que pegar, se chegou no valor hora, você tem que multiplicar esse valor hora por 2, tá? Isso é uma forma de você calcular seu prolabore, você ter uma referência para calcular seu prolabore. Beleza? Bom, gente, se vocês gostaram dessa aula, me segue lá no meu Instagram, chama @bradoedu. Esse QR Code direciona vocês lá para o perfil, então se vocês quiserem já seguir agora, é só direcionar aí para o QR Code o celular de vocês, que vocês já são direcionados para o perfil, e deixe um comentário lá se você gostou dessa aula. E se você quer aprofundar seu conhecimento na gestão financeira para o seu negócio, vou falar aqui alguns formatos de serviços que eu tenho. Então, no momento, eu estou com inscrição aberta para o curso online 10 Passos para Superar a Crise, que envolve outros conhecimentos além de gestão financeira, mas é principalmente gerir as finanças na crise. Plataformas digitais servem, elas podem te ajudar mesmo que você queira vender localmente, estratégias para adaptar seu negócio. Esse curso ele custa R$ 69,95, mas estou fazendo uma condição especial para quem é do Conectae, então tá por R$ 59,93 se você usar o cupom Conectae até 9 de julho. E eu também faço um workshop de precificação online, quer dizer, também faço presencial, mas vou trazer essa vivência para o online. Quando eu faço oficina, né, ele é bem mais dinâmico, porque aí eu uso o Zoom, né, tem atividade aí para as pessoas interagirem entre si, então fica mais dinâmico do que fazendo assim palestra. E também tem uma planilha que você dá o preço final que você quer e aí ela faz o cálculo ao contrário de quanto que deveria ser sua margem, né, de contribuição. Então, se você tem interesse, manda mensagem para mim que eu vou lançar aí essa oficina em breve. E também faço assessoria ou consultoria individual de precificação e outros assuntos também dentro de gestão financeira e negócios para microempreendedores. Beleza, gente? Então, queria agradecer vocês e vou dar uma olhada aqui se tem mais alguma dúvida.
Então é isso, pessoal. Acho que todo mundo, acho que ninguém tem mais dúvida. E vou encerrando aqui a apresentação. Agradeço aí a presença de vocês. Tchau, tchau.